Fala, doutor! O programa que Deus nos deu permissão para poder falar através da ciência e tirar suas dúvidas. No programa dessa semana, o Fala Doutor falará sobre um tema interessante. Tecnicamente, nós chamamos de parasitose. Na linguagem popular, verminose. Então, o que são vermes? São parasitas que causam doenças no organismo humano. Podem entrar, instalar danos, levando a pessoa a ficar doente e até mesmo a morte. E muitas vezes, olha que interessante, a pessoa passar meses, anos com o parasita no seu intestino, no seu corpo e não sentir nada. Então, se não houver o tratamento adequado, o tratamento devido, pode trazer complicações. Então, hoje, parasitoses ou verminoses, o mesmo termo, é considerado um problema de saúde pública. E o nosso programa tratará sobre isso. O nosso e-mail, que você pode estar vendo no nosso link na tela, existem várias dúvidas, várias perguntas a respeito desse tema. E essa semana nós iremos tratar dessas perguntas. Você, meu irmão, minha irmã, que mandou a sua dúvida, você verá que como se fosse um roteiro de aula, para a gente poder entender esse tema, nós estaremos sanando. E é interessante que a sua dúvida abençoa não só você, no sentido de você aprender, mas sobretudo o do seu irmão. Várias pessoas estarão aprendendo com a sua dúvida e, se na medida do possível, nós, enquanto da área da saúde, estaremos sanando elas. Por exemplo, olha a pergunta que chegou aqui para nós. Quais são os tipos de verme? Essa pergunta é interessante, porque vamos pensar o seguinte, que na sua casa você queira pintar a porta da sua casa, ou você queira pintar uma mesa, uma peça de madeira, você vai usar a tinta. Se você for pintar a parede, você vai usar tinta. Se você for pintar uma estrutura de ferro, metálica, uma grade, por exemplo, você vai usar tinta. E se você quiser pintar o seu carro ou um veículo, você vai usar tinta. Mas você sabe que para cada tipo de material existe um tipo de tinta. O que tem a ver isso com o nosso tema? Verme, parasita, segue esse mesmo raciocínio. Existem vários tipos de tinta, entre aspas, existem vários tipos de verme. Então, não adianta eu usar um remédio para um tipo de verme e achar que eu vou matar todos os outros. É a chamada especificidade. Então, nós temos bactérias, nós temos vírus, nós temos protozoários e nós temos os vermes propriamente ditos. Então, sabendo dessas propriedades, até mesmo dentro dessas classes de germes, existem tratamentos diferentes. Por isso que a medicina evoluiu, com a permissão de Deus, para tratar da melhor forma possível. E a gente vê muita coisa acontecendo. As pessoas tomando remédios naturais, a pessoa indo na própria farmácia e tomando os remédios, e muitas vezes a avaliação não está adequada. Muitas vezes o tratamento não está adequado e aí gerando complicações ao longo do tempo. Há relatos na literatura, nos estudos, que a pessoa muitas vezes entrou em contato numa lagoa na sua infância e quando na fase adulta, depois de 20, 30, 40 anos, ela manifestar a doença. Aqui na nossa região é endêmico a chamada esquistossomose, um verme que ele entra através da água. Então, mas tem 20, 30 anos que eu não tomo banho na lagoa, ou não vou na piscina, ou eu não vou no riacho, mas pode acontecer isso. Então é importante você entender isso e, sobretudo, você tratar e abordar da melhor forma possível. Então, já respondemos quais são os tipos de verme. Olha a outra pergunta que chegou para nós aqui. Quais são as principais parasitoses? Então, são os exemplos. Então, a medicina, como qualquer outra área, existe a questão técnica. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, a Entamoeba stolística é o nome de um germe. É um nome técnico, popularmente conhecido como ameba. O pessoal brinca, cérebro de ameba, quer dizer, um ser muito simples. Então, causa uma doença chamada amebíase. E aí nós temos leishmaniose, giardíase, trocomoníase, própria malária, ascaridíase, estrongiloides, filariose, doença de Chagas, que é a Trypanosoma cruzi, quer dizer, inúmeras doenças. Pô, mas como é que eu vou saber tudo isso? A ideia do programa não é deixar você preocupado, nem muito menos que você saiba o nome delas todos.
O pessoal da área da saúde é responsável por isso. Então, existem exames, existem avaliações e existem tratamentos específicos para cada uma delas. E ao longo desse programa nós iremos explicar isso, para que você dê um pulo na frente dos problemas e possa identificar, ou até mesmo alguém que você conheça, você poder orientar. Então, já respondemos quais são os tipos de vermes, agora respondemos as principais causas de parasitas humanos. E olha que pergunta interessante chegou de uma irmã aqui para nós. Olha, o exame de fezes detecta o verme? Olha a interrogação. Essa aqui nós transformamos dessa forma a pergunta, mas na verdade, olha como é que ela perguntou para a gente. Meu filho tem manchas brancas no rosto, na face. Tomou um remédio de verme e fez exame de fezes. O exame veio negativo e mesmo assim a mancha continua no rosto. Resumindo, mancha branca no rosto é indicativo de verme? Isso é um mito. Isso é um mito. E cria-se, as pessoas vão propagando essa questão e segue. De cada 10 casos de manchas claras no rosto, 9 não vão ser vermes. Vão ser outro problema de origem dermatológica. Um fungo, por exemplo, ou uma alergia, uma intoxicação. Pode ser até mesmo manchas do próprio sol, mas o verme em si não é causador de manchas claras no rosto. Então, não espere o seu filho apresentar manchas. Já que ele está bem coradinho, bonitinho, ele pode estar com verme. E vice-versa, se seu filho tomou os remédios adequadamente e continua com mancha clara no rosto, não quer dizer que ele tem que tomar mais remédio ou que você tenha que mudar de médico. Na verdade, o problema não tem relação direta com isso. Então, esse programa serve para te abençoar e para você entender. Mancha no rosto não é indicativo de verme, principalmente no intestino. Em cima disso, exame de fezes detecta o verme. Então, o chamado exame parasitológico de fezes, abreviado como EPF. O médico ou a médica que te atender escreve no pedido de exame EPF. Esse exame é muito bom para identificar se o verme, de forma direta, o bioquímico, aquela pessoa que está analisando aquelas fezes que você encaminhou ao laboratório, que você coletou e encaminhou ao laboratório, ele vai estar analisando aquela amostra, ele vai ver se tem o verme ou se tem os ovos do verme ali. Eles estudaram para isso e lançam para nós um laudo. Em cima disso, é um excelente exame para a gente poder identificar. Só que ele não é um exame sensível do ponto de vista técnico. Como assim sensível? Sensível de sensibilidade? Não. Novamente, uma linguagem técnica na área da medicina, em que o exame sensível é aquele em que, se as pessoas forem coletando fezes, e todas elas têm, por exemplo, sabidamente tem a verminose no intestino, e a pessoa se coletou, tem exames de fezes que a sensibilidade é de 30%. O que quer dizer isso? Vamos pegar assim, 10 pessoas que têm verme no intestino, elas vão evacuar e vai ser coletada essa amostra de fezes. Naquele momento em que ela evacuou, não necessariamente pode estar caindo verme ou pode estar apresentando o ovo dele, ou o cisto que a gente chama. E o indivíduo está com ele no intestino, aderido. E olha que interessante. Puxa, eu tenho verme, mas o exame não mostra. Então o exame de fezes não é um exame sensível. Ele não consegue pegar em apenas uma única amostra essa condição. Então o exame de fezes não é um exame sensível. Quando você coleta mais de uma amostra seriada, por exemplo, coleta a amostra de fezes hoje, de novo amanhã e de novo amanhã, e encaminha ao laboratório, a sensibilidade do exame aumenta, tornando-se mais fácil identificar o problema. Mas mesmo assim ainda não é possível, às vezes não é possível identificar o verme. Mas como fazer então? Como que eu vou fazer então? Por isso, há programas na área de saúde, principalmente saúde pública, que visam a chamada cobertura antiparasitária de forma rotineira. O que quer dizer isso? Você tomar um remédio de verme anualmente, você tomar um remédio de verme a cada 6 meses, principalmente se você estiver em áreas de riscos. E a última pergunta, lá que eu vou colocar para nós aqui, deixa bem claro que como eu não ter o verme, que é o melhor tratamento. Bom, a outra pergunta que chega para nós aqui é como saber se eu estou com verme? Bom, a nível de medicina, a gente chama isso de quadro clínico. Olha só, vou elencar aqui para vocês.
Sonolência excessiva, você não tinha isso, você passa a ter. Emagrecimento, você começa a emagrecer de forma inexplicada, continua se alimentando de forma adequada e está perdendo peso. Dores abdominais, dores na barriga. Tem hora que vem, sente ali, o pessoal chama de nó na tripa, na linguagem popular. Sente aquele aperto, uma cólica e passa. Pode ser na parte superior, pode ser no meio, pode ser na parte inferior, na parte esquerda, na parte lateral, em qualquer região do seu abdômen, da barriga. Empachamento, vai se alimentar e a barriga distende. Tontura, mal-estar, irritabilidade, principalmente em criança. A criança começa a ficar mais irritada que o normal. Pô, meu filho não era assim, ele está com os comportamentos estranhos. Palidez cutânea, quer dizer, a pele pálida. A criança era corada, ela passa a ficar pálida. Por isso que o pessoal fala que mancha branca. Mucosa descorada. Mucosa é essa parte, essa região interna da nossa pele aqui, que não tem essa parte de pele grossa, que é chamada camada córnea. Prurido genital, nas partes íntimas, coceiras, tanto na parte posterior quanto na parte anterior. Então, coceiras. Flatos, que são gases, a pessoa começa a sofrer com gases. E boca amarga. Interessante que na medicina, não quer dizer que ter boca amarga significa que você tem verme. Não quer dizer que se você está soltando gases, você está com verme. E não quer dizer que para ter verme tem que ter tudo isso. A história, o exame físico do médico, né? O quadro clínico apresentado, os exames, tudo isso compõe o chamado raciocínio clínico e a partir disso o profissional da área médica estabelece o diagnóstico. Então não tem que ter paranoia, que aqui, por exemplo, a pessoa aqui está com mais sono que deveria, ou está com cólica, ou está com baixo... eu estou com verme grave no intestino. Não é assim, tá? Não é dessa forma, é com moderação mesmo. Então isso aqui é só um exemplo do que pode acontecer. Então, em cima desse quadro clínico, você vai estar vendo na tela destacado aí, um ou mais sintomas juntos podem dar a ideia ou norte para o médico poder direcionar um diagnóstico e tratar de forma adequada. Bom, como prevenir? Olha lá que interessante, que já vem a ver em relação à questão da paranoia, da questão do exame que foi citado lá no começo da nossa apresentação. Primeiramente, lavar as mãos. O maior veículo de contaminação de parasitoses e vermes são as próprias mãos. E analisa a criança, o comportamento. Eu tenho uma criança pequena, vira e mexe, eu observo o hábito de encostar na boca a mão. Isso é natural, é instintivo. E o verme ele está no ambiente, principalmente em água e alimentos contaminados. Então, se a água estiver contaminada e você ingerir, você beber ou comer, você vai estar se contaminando. E principalmente há ciclos de animais, de germes, que precisam passar pelo intestino humano, sair do intestino humano e voltar para poder se infectar. Olha que coisa, apesar de ser nojenta, mas é natural. Então, após ir ao banheiro e fazer suas necessidades, seja urinar ou defecar, tem que ser lavada a mão, tem que ser aparada as unhas de forma adequada, tem que ser enxugada. Às vezes tem que até usar um sabonete e uma loção antisséptica. Hoje foi propagado muito o álcool 70 ou os álcool géis, que é para justamente a questão dos vírus, né? Algumas infecções que correram modernas, mas serve para tudo. Então, essa questão da higiene é fundamental. Quer ver uma coisa interessante que eu destaco no texto, que é uma moda, e se você não souber a origem da carne, há brincadeiras na televisão, tudo, e você comer uma carne mal passada, aquela carne sangrando, que fica muito mais suculenta, muitas vezes tem germes ali dentro. Existe uma doença aqui, existe uma, não vou dizer uma epidemia, mas existem muitos problemas nos hospitais de pessoas que têm perda de memória, dor de cabeça, crises convulsivas, devido a ovo de solitária da cabeça, o chamado cisticerco, porque tem costume de comer carne crua, principalmente de porco, principalmente carne de porco. Eu não estou falando mal da carne de porco, mas a carne de porco que não tem origem e a carne de porco que não é devidamente cozida ou frita, ou se ela vier ser ingerida crua ou mal passada, implica em risco para o organismo. Então, no programa de hoje, a gente traz justamente essas dúvidas e tiramos essas dúvidas. Parece uma aula, mas você, meu irmão, minha irmã, que mandou a sua dúvida, entendeu bem a resposta. E eu espero que mais uma vez nessa semana nós tenhamos
podido te abençoar. Lembrando que a ciência explica com a permissão de Deus. Sempre a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Muitas coisas nós não sabemos ainda. Estamos orando a Deus para que Ele permita a nós podermos tratar de forma adequada. Amém? Uma boa semana a todos e até a próxima.